Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Faça Educa. Hoje nós teremos nossa primeira aula de Química Orgânica. Primeiramente, eu gostaria de pedir a vocês que nos seguissem nas redes sociais. Nosso Instagram é o Faça Educa. Também se inscrevam no canal e curtam esse vídeo. Bom, hoje nós teremos introdução aos nossos estudos da Química Orgânica, né? Meu nome é Gustavo, sou professor de Química. Caso vocês queiram entrar em contato comigo, basta que mandem um e-mail neste endereço aqui, gcruz.faceduca@gmail.com. Então vamos lá. A química orgânica começou a florescer como ciência a partir da queda de uma teoria existente no século XIX chamada de vitalismo. O vitalismo ele estabelecia que os compostos orgânicos se originavam apenas de seres vivos e podiam ser sintetizados apenas por organismos vivos pela intervenção de uma força vital. Já os compostos inorgânicos eram aqueles oriundos de fontes não vivas. No entanto, conseguiu-se sintetizar um composto orgânico chamado de ureia, encontrado na urina, a partir de uma solução aquosa de cianato de amônio, que é um composto inorgânico. Então, esse foi um marco experimental que, junto a diversas outras evidências de síntese de compostos orgânicos a partir de substâncias inorgânicas, fez com que o vitalismo fosse deixado de lado pela comunidade científica. E atualmente define-se os compostos orgânicos como aqueles que possuem o carbono como elemento principal de sua estrutura, sejam eles ou não produzidos por organismos vivos. Então, a química orgânica é o ramo da química que estuda os compostos de carbono. Para nós entendermos melhor a estrutura dos compostos orgânicos, nós precisamos levar em consideração algumas ideias já trabalhadas anteriormente nas aulas de ligações químicas e geometria molecular. Muitas vezes nós trabalharemos com compostos moleculares, logo a gente tem que ter em mente que os átomos interagem entre si através da ligação covalente. A maioria dos átomos que constituem os compostos orgânicos seguem a regra do octeto, ou seja, eles se estabilizam com 8 elétrons na sua camada de valência e, como consequência, alguns átomos formam um número fixo de ligações, ou seja, formam apenas a quantidade de ligações necessária para atingir um total de 8 elétrons no seu último nível eletrônico. E é válido lembrar de que a regra do octeto não se aplica aos átomos de hidrogênio, que se tornam estáveis com apenas 2 elétrons. Então vamos dar uma olhada um pouquinho em cada elemento, né, nos principais elementos que vão aparecer nos nossos estudos da química orgânica. O principal, claro, é o carbono. Então, inicialmente, nós devemos saber que o carbono é um elemento químico que pode realizar 4 ligações covalentes. Mas por que 4? A gente tem que se lembrar de que o carbono é o elemento químico cujo número atômico é igual a 6. Portanto, ele possui um total de 6 elétrons na sua eletrosfera. Então, a sua distribuição eletrônica conforme o diagrama de Pauli é 1s2, 2s2, 2p2. A partir dessa distribuição, nós podemos perceber que é um total de 4 elétrons na sua última camada, que é a camada de valência, também é o nível de energia mais externo. Para que o átomo de carbono atinja o octeto e se estabilize, ele precisa fazer 4 ligações covalentes. Portanto, nós dizemos que o carbono é um elemento tetravalente. Já o hidrogênio é o primeiro elemento da tabela periódica. Seu número atômico é 1. Portanto, os átomos de hidrogênio possuem um elétron e sua distribuição eletrônica é 1s1. Os átomos de hidrogênio fazem, portanto, uma ligação covalente, visto que eles fogem à regra do octeto, estabilizando-se com apenas 2 elétrons, e nós dizemos que ele é um elemento monovalente. O oxigênio possui número atômico igual a 8. Logo, há um total de 8 elétrons na sua eletrosfera, que são distribuídos da seguinte maneira: 1s2, 2s2, 2p4. Portanto, existe um total de 6 elétrons na sua camada de valência. Para que o oxigênio atinja o octeto e se estabilize, ele precisa fazer 2 ligações covalentes. Portanto, nós dizemos que o oxigênio é um elemento bivalente. O nitrogênio possui um número atômico igual a 7. Portanto, há um total de 7 elétrons na sua eletrosfera, que são distribuídos da seguinte maneira: 1s2, 2s2, 2p3. A partir dessa distribuição, a gente percebe que há um total de 5 elétrons na camada de valência do nitrogênio. Então, para que ele atinja o octeto e se estabilize, ele precisa fazer 3 ligações covalentes.
portanto nós dizemos que o nitrogênio é um elemento trivalente. Já os halogênios são os elementos que se localizam no grupo 17 da tabela periódica, também chamada de família 7A. Eles possuem em comum a existência de 7 elétrons na sua camada de valência, uma vez que suas distribuições eletrônicas se terminam em ns2, np5, sendo que n é o número referente ao seu nível mais externo. Então, para que os átomos desses halogênios atinjam o octeto e se estabilize, eles precisam fazer uma ligação covalente apenas. Portanto, nós dizemos que esses halogênios são elementos monovalentes. Focando novamente no carbono, nós vamos falar um pouco das ligações que ele pode fazer, né? A gente já sabe que o carbono faz 4 ligações. Como essas ligações podem se distribuir ao redor dos átomos de carbono? Quando o carbono faz 4 ligações covalentes simples, ele se apresenta na geometria tetraédrica, cujos ângulos entre as ligações são de 109 graus e 28 minutos. Como se trata de uma geometria espacial, podemos representá-la em 3 dimensões. E esta maneira de se representar moléculas tetraédricas é feita dessa seguinte maneira, em que as ligações que estão no plano do papel são representadas por essas linhas. A cunha preenchida indica a ligação que está na frente do plano e a cunha tracejada indica a ligação covalente que está atrás do plano. Apesar dessa maneira ser a mais adequada para se representar moléculas com geometria tetraédrica, e muitas vezes representa-se de uma maneira mais simples, com as ligações igualmente espaçadas sobre o plano, que é essa maneira aqui que vai nos aparecer bastante, apesar de não ser a mais adequada. Há casos em que o carbono faz 2 ligações covalentes duplas. Nesse caso, nós temos a geometria linear e o ângulo existente entre as ligações é de 180 graus. O carbono também pode fazer uma ligação covalente tripla e uma ligação covalente simples, que dispõem numa geometria linear e, portanto, o ângulo entre ambas é de 180 graus também. E o carbono, por fim, pode fazer uma ligação dupla e 2 ligações simples. Então, a gente tem a geometria trigonal plana com os ângulos de aproximadamente 120 graus entre as ligações. Então, reparem que todas as maneiras que o carbono faz 4 ligações, ele consegue preencher o seu octeto. Agora nós vamos falar um pouco de hibridação. A hibridação ela também é chamada de hibridização e ela possui uma teoria um pouco complexa por trás, na qual nos interessa saber apenas relacionar o tipo de geometria molecular com a hibridação do carbono propriamente dita. Então existem 3 tipos de hibridação para o carbono: sp3, sp2 e sp. Um carbono com hibridação sp3 possui 4 átomos ligados a ele, que nós vamos chamar de ligantes. Esses ligantes se distribuem espacialmente ao redor do átomo de carbono, de modo a formar uma geometria tetraédrica. Então, todos se ligam ao carbono por ligações covalentes simples. Um carbono com hibridação sp2 possui 3 átomos ligados a ele, ou seja, ele possui 3 ligantes, que se distribuem ao redor do átomo de carbono, formando uma geometria trigonal plana. Então, um desses ligantes liga-se ao carbono através de uma ligação dupla e os outros 2 ligam-se ao carbono através de ligações covalentes simples. E um carbono com hibridação sp possui 2 átomos ligados a ele. Esses 2 ligantes distribuem-se ao seu redor, formando uma geometria linear. Então, ambos ligantes podem se ligar ao carbono por ligações duplas, ou um ligante se liga ao carbono por ligação tripla e o outro ligante se liga ao carbono por ligação simples. Quando nós estudamos química no geral, é muito importante nós entendermos a linguagem utilizada nessa ciência. Então, a gente vai estudar bastante as fórmulas envolvidas na notação das diversas substâncias orgânicas com a qual nós trabalharemos. Então, a primeira é a fórmula estrutural. As fórmulas estruturais indicam a maneira como os átomos estão unidos entre si e não são representações das formas reais das moléculas. A gente vai mostrar apenas as conectividades dos átomos. Então, vamos ver o exemplo a seguir, no qual nós temos representado uma molécula de etano. Nessa representação, a gente pode ver que todas as ligações existentes são
mostradas, né? Nós podemos ver a conectividade de todos os átomos. Então aqui, todos os elementos existentes na molécula são explicitados, bem como as ligações existentes entre eles. Já nas fórmulas estruturais condensadas, todos os hidrogênios que estão ligados a um carbono específico são geralmente escritos imediatamente depois do carbono. Há fórmulas nas quais se oculta apenas as ligações entre carbono e hidrogênio, deixando explícitas todas as outras ligações, como também há fórmulas condensadas nas quais se oculta todas as ligações existentes. Então, nessa fórmula oculta-se apenas as ligações entre hidrogênios, e nessa aqui oculta-se todas as ligações existentes. Em compostos que possuem ligações múltiplas, isto é, ligações duplas ou triplas, a representação através da fórmula condensada se dá através da omissão de todas as ligações existentes ou através da omissão apenas das ligações simples, deixando explícitas apenas as ligações múltiplas. No caso aqui nós temos uma ligação dupla entre o carbono 2 e 3, portanto, às vezes essa dupla pode se manter quando se for representar esse composto na fórmula condensada. Já nas fórmulas de linha ou de bastão, nenhum carbono é escrito e geralmente nenhum hidrogênio é explicitado, a não ser que sejam necessários para fornecer uma perspectiva tridimensional à molécula. Nas estruturas de linhas, cada linha representa uma ligação e os átomos de carbono localizam-se em cada vértice e em cada extremidade das linhas. No caso do etano, como temos uma cadeia constituída por apenas 2 átomos de carbono, basta que se desenhe um traço no qual suas extremidades representam esses 2 átomos de carbono. Então, em cada extremidade nós temos um átomo de carbono e o traço vai representar a ligação existente entre eles. Para o pente 2-eno, que é essa aqui, a gente pode enumerar os carbonos existentes na molécula a fim de facilitar a transcrição da fórmula estrutural em fórmula de linhas. Então, a gente vai desenhar. Com um traço, a gente representa os 2 primeiros carbonos da cadeia e a ligação existente entre eles. Com mais um traço, nós ligamos o segundo carbono ao terceiro e reparem que, entre ambos, existe uma ligação dupla e ela precisa ser posicionada justamente entre esses 2 átomos de carbono. Portanto, a gente coloca ela aqui. Com mais um traço, nós ligamos o carbono 3 ao carbono 4 e, enfim, nós completamos a cadeia ligando o quarto carbono ao quinto com mais uma linha. Então, dessa maneira, nós representamos o pente 2-eno na fórmula de linhas. É muito importante salientar que, quando se tem ligação tripla ao longo da molécula, devemos respeitar a geometria linear existente no trecho onde ela se encontra. Então, no caso da representação da fórmula de linhas desse composto, a gente representaria da seguinte maneira, que está desenhada aqui, que a numeração ficaria dessa forma. Reparem que aqui a gente não pode manter aquele zigue-zague com o qual nós estamos acostumados a fazer. A gente respeita a geometria linear que existe na molécula. Quando um átomo diferente do carbono está presente, o símbolo para aquele elemento é escrito na fórmula na posição apropriada. Então, por exemplo, o etoxietano, com um traço, a gente representa os 2 primeiros carbonos. O segundo carbono se liga diretamente a um átomo de oxigênio. Logo, nós devemos desenhar a ligação com uma linha seguida do símbolo do elemento oxigênio, que por ser diferente do carbono e do hidrogênio, não pode ser ocultado. A esse oxigênio, nós temos um terceiro carbono que se liga a um quarto. Os átomos de hidrogênio ligados a átomos diferentes do carbono são sempre explicitados. Então, para o etanol, a gente representa os 2 primeiros carbonos, né, com um traço, e a um desses carbonos a gente precisa ligar um oxigênio. E esse oxigênio se encontra ligado ao hidrogênio, o qual não pode ser omitido. Então, dessa maneira, nós representamos o etanol através da fórmula de linhas. Bom, gente, essa foi a nossa aula sobre a introdução à química orgânica. Quaisquer dúvidas que vocês tenham, vocês podem entrar em contato ou colocar nos comentários. E até a próxima!